dele, só que o dele já tomou conta de tudo. Ok, minha gente, já voltamos, né? A Letícia já melhorou. Isso é normal, né? Acesso de tosse aqui, perdão, telespectadores. Não, tem que pedir perdão não, para ver. Eu tenho isso. De vez em quando eu paro aqui com tosse, né? Porque meu pulmão tá um pouquinho congestionado essa semana, mas vamos lá. Né? Já bebeu água, ela bebeu um copão assim de uma vez só. Mas retomando o assunto, né? Eu estava falando, a primeira coisa que a mulher, né, quando recebe um diagnóstico de câncer, é assustadora primeiro, né? Essa palavra. Você fica sem chão no primeiro momento, mas a primeira coisa que se pensa é, eu vou morrer. E ouvindo do médico, ele, não, é tratável, a gente tem muitos mecanismos, tem muitos tratamentos, né? Hoje em dia a gente tem uma linha medicamentosa muito farta. Mas mesmo assim, a segunda coisa que ainda vem é a pergunta, né, para as mulheres. Eu vou ficar sem cabelo? E essa é uma parte que dói, né? É muito doloroso passar por isso, e eu falo por conta própria, porque passei por isso, né? Mas chega uma hora que você não consegue lidar com o cabelo caindo, você começa a fazer buracos na cabeça, e você fala, não dá mais, né? E aí você não sabe se a dificuldade é você se olhar no espelho, ou se o medo das pessoas como vão te olhar, né? O olhar alheio. Mas, infelizmente, ainda é um caminho necessário, né? Existe até um tratamento, né? Uma forma de preservação do fio capilar hoje, que é através da Scott Cowling. É uma touca de congelamento, né? Que a mulher coloca antes da químio, mais ou menos uma hora e meia antes, e depois tem que ficar uma hora depois, mas ela meio que congela os fios, né? Mas, assim, nem todas as pessoas têm uma aceitabilidade. Há uma preservação apenas quando a pessoa tem muitos fios de cabelo, né? E ainda assim é muito sofrido, muito doloroso, porque além de você já estar ali horas na quimioterapia, né? São algumas horas aí, 4, 5, 6 horas, a depender, né? Se às vezes é conjugado com imunoterapia ou não. E ainda aquela coisa gelada na sua cabeça, o ambiente hospitalar, que já é extremamente frio, né? Com o ar-condicionado ligado. Então, assim, eu falei, eu não vou enfrentar mais isso. Né? Vamos lá, vamos assumir, né? Uma nova realidade aí. Ninguém está preparado, mas é o que acontece, né? Ninguém está livre de nada na vida, né? Doença não dá imposto, né? Infelizmente. Mas esse processo que você está passando, isso que você está nos falando aí, só mostra a força que você está tendo, a dignidade que você está tendo como mulher, como ser humano, de enfrentar a doença e deixando os preconceitos de lado, que eu nem sei se isso existe ainda com referência às doenças, né? Olha, eu vou te falar que nesse aspecto eu me surpreendi. Porque eu fiquei muito com aquela, como que as pessoas vão me olhar e tudo mais e tal. Na verdade, eu percebi que eu é que tinha medo de me olhar no espelho. Uhum. Porque ninguém olhou pra mim estranho. É lógico, às vezes, né, quando você mostra um exame médico, ou agora, né, que eu já assumi aí uma nova identidade provisória, se Deus quiser, as pessoas, às vezes, ficam um pouco sensibilizadas, outras não. Mas a aceitabilidade, né, social, assim, tá sendo com muita tranquilidade, assim. Eu confesso que eu me surpreendi. Porque tá sendo uma coisa, infelizmente, normalizada no nosso meio, né? É verdade. Infelizmente. É verdade. E a tendência, infelizmente, é que seja ainda mais normalizado. Isso faz bem, né? Quando a pessoa não fica... Trata normalmente, né? Tem que ser assim. A primeira coisa, você tem que tentar lidar com o seu aspecto emocional, né? Que isso fica muito afetado. Principalmente, eu falo das mulheres pela questão da autoestima, né? Identidade. Por conta do cabelo. O cabelo é um aspecto ali da sua identidade, né? Então, isso traz muita afetação. Você tem que tratar emocionalmente, né? Ser acompanhado por psicólogo, às vezes necessidade de um psiquiatra, nutricionista, né? Tem que acompanhar aí tratamento multidisciplinar, né? E quem está cuidando mais? Você cuidando do Cássio ou o Cássio cuidando de você? Porque eu acho que você está cuidando mais do Cássio. Eu acho que é verdade. Eu acho que homens, né? A mulher mesmo sobrecarregada, mesmo doente, está lá, está fazendo as coisas, tá? Falei, não vou deixar isso me abater, vou continuar trabalhando. Não consigo mais trabalhar todos os dias, né? Sim. Porque tem um dia da quimio, os dias seguintes eu fico muito debilitada. Enjoo, náuseas, dificuldade de alimentação, muitas coisas assim. Né? E aí traz também uma baixa na autoestima, assim. Mas depois, recuperando os dias seguintes, aí eu trabalho normalmente todos os dias que eu consigo, entendeu? Normalmente eu tenho ido ao escritório de terça a quinta.
E os demais dias eu tô em tratamento, tô descansando, me recuperando, né? Eu já tenho aqui algumas mulheres aqui comigo, né? Conversando, a Grécia Silveira mandando um abraço, um bom dia para você. Obrigada, Marisa mande Furtado, outro lá pra da Tijuca também. Beijos Gratidão. para você. E são mulheres, e aí a gente vai para o projeto, o que vem é Missão Somar. Missão Somar. Missão Somar. Na verdade, o Missão Somar ele foi ideia da Gisele, uma amiga minha dentista. Tá passando pela mesma situação. Que eu vou trazê-la aqui no programa em breve. Sim. Ela foi diagnosticada aos 45 anos de idade com o mesmo tipo de câncer, né, o chamado triplo negativo, que é o tipo de câncer mais agressivo e mais rápida disseminação. E ela sempre esteve alto astral, mas ela falou: Letícia, tem uns dias maus. Tem uns dias que eu tô prostrada, e esses dias a gente não posta, né? A gente só vai postar o dia que tá legal. E ela tem me dado muita força nesse processo, né? Porque ela já está num estado bem mais avançado. Ela falta só uma última sessão de químio para ela, graças a Deus. E ela teve a ideia do projeto. Falou assim, fazer do limão uma limonada, né? Vamos levar ajuda para outras mulheres que estão enfrentando a mesma situação e muitas vezes não têm condições financeiras de pagar, né, um nutricionista oncológico, um psicólogo, um psiquiatra, às vezes que se faz necessário, enfim. Então, o projeto ele visa exatamente isso. A gente vai fazer um grupo terapêutico de apoio, é uma roda de conversa, igual aquela coisa bem filme americano mesmo, sabe? Que as pessoas se assentam ali numa roda e falam, né? Porque às vezes é necessário falar. E às vezes é necessário chorar. Tem dia que só dá vontade de chorar, porque esses momentos vêm. Acontece, mas passa. E aí, trazer esse panorama para outras pessoas. E aí, o projeto Homens Somar, também. isso, ele não vai ser exclusivo de mulheres. Abrange todas as pessoas que foram acometidas ou que estão sendo acometidas com esse tipo de patologia, exatamente para tentar trazer informação, trazer acolhimento, trazer apoio, né? Então, todo mundo que já passou também, e às vezes se vê numa situação ali, eu posso contribuir de alguma forma. Seja ali com o meu depoimento, seja porque, de repente, eu tenho uma formação enquanto nutricionista, então eu posso doar meu tempo ali. Por exemplo, em relação a mim, enquanto advogada, vou estar trazendo ali a questão do esclarecimento de direitos, né? Que eu trouxe até alguns aqui para a gente debater um pouquinho e falar nesse sentido. Exatamente para que as pessoas tem um norte nesse momento, né? Você fica muito sem norte. O que fazer com isso agora, né? E aí que eu te falei, o perigo de ir para a internet e às vezes pegar uma informação que não é a correta, né? Eu tenho algumas pessoas agora entrando aqui com a gente. Irmão, um beijo para você. O Ricardo, que enfrentou essa barra, mas com muita dignidade. Enfrentou essa barra. Mandou aqui um zap, está assistindo a gente. O outro botou aqui: bom dia, Hélio. Bom dia, doutora Letícia. Parabéns, doutora, pela demonstração de coragem em enfrentar essa fase, encorajando também mulheres que passam pelo mesmo problema. É apenas uma fase e com certeza Deus proverá um futuro com muita saúde. Amém. Meu amigo, meu irmãozinho, Fábio Costa Velho. Conheço. Está aqui com a gente também. Peraí que tem mais gente aqui. Peraí. E o pessoal lá da missão, todo mundo te assistindo. Legal. Pessoal lá da missão assistindo e tem mais zap chegando aqui. Eu vou passando aqui aos poucos, né? Aos poucos a gente vai falando. Eu tenho um amigo, eu não estive com ele ontem, os outros foram almoçar com ele, mas eu não pude ir depois. Perdão, os outros foram encontrar com ele, depois nós nos encontramos para almoçar. Sim. Mas ele não pôde ir. Ele está naquela fase, é muito grave o que está acontecendo. Sim. Né? Ele está num estado bem avançado, só que ele chora. Sim. Ele, quando encontra com a gente, ele já começa a chorar, né? Sim. Isso é uma coisa que o projeto Somar vem para somar e ajudar. Exatamente. O projeto Somar tem essa finalidade, né? É um ajudando o outro. Quem passou, dando forças, estratégias de enfrentamento, dicas, né? Até de alimentação e tudo mais que se faz necessário para tentar ajudar o outro, né? Depois, né, acredito que você vai divulgar aqui no Instagram, né? A gente já criou uma página. A gente ainda vai ter a primeira reunião, mas todas as pessoas, telespectadores, né, que se veem nessa situação, conhecem alguém que se vê nessa situação, também pode aderir, né, fazer contato conosco aí, que o objetivo é exatamente esse, ajudar, né? E quem, né, graças a Deus aí na vida não enfrentou
essa situação, mas que tem um conhecimento científico, tem uma formação acadêmica que possa contribuir, também será muito bem-vindo. E se a gente levar uns palhaços para lá? Hã? Exatamente. Deixa eu te explicar o que é agora. Peraí. Quem está aqui com a gente é o Marcelo da Trupe. Sei. Marcelo daqui é uma luta, parabéns. Está sempre lá no São José. Estamos nessa luta. Estamos no Hospital São José fazendo as visitas no setor de oncologia toda semana, trazendo um pouco de alegria. Verdade. Tem mais gente aqui, vai chegando, vai chegando. Peraí. Ah, não, isso aqui já é outra coisa. Outra coisa. Peraí. Vou sim, Leandro. Vou sim. Com certeza eu vou lá. E aí o pessoal está aqui participando. E o Marcelo dizendo que está com a gente, pode contar com ele. Que bom. Obrigada, Marcelo. E é um negócio legal, né? É verdade. Traz um outro astral, né? Já tive dias lá de estar super para baixo, porque esses dias acontecem. Né? Tem dias que você tá super crédulo ali, vai dar certo e tal. E tem dias que baixa uma bad e você fala, isso não acaba, não aguento mais, né? Tem esses dias. E um desses dias eu estava exatamente nesse processo, né? Eles foram lá e fizeram toda uma brincadeira, alegrando todo mundo, né? É um projeto voluntário muito legal. No São José. É um voluntariado, né, que está realmente sempre à disposição, né? É muito legal. Parabéns a eles pela iniciativa. Agora, Letícia, você falou, aí agora advogada, né? Você falou os direitos da pessoa com câncer. Isso. Eu enumerei aqui mais de 20 direitos, né? Que as mulheres diagnosticadas com câncer, alguns se aplicam exclusivamente às mulheres, outros se aplicam a todas as pessoas que tenham esse diagnóstico, né? Que eu gostaria de esclarecer, trazer um pouquinho dessa informação, né? Não sei se a gente tem tempo hábil, né? Pode falar. Pode falar, né? O primeiro deles aí eu numerei a mamografia de rastreio, né? A partir dos 40 anos de idade, né? A partir dos 40 anos, recomendação, né? Ministério da Saúde e tudo mais, realização da mamografia de rastreio, né? É o único exame que realmente faz o diagnóstico completo do câncer de mama, né? Às vezes o médico precisa pedir a ressonância como um exame complementar, mas o primeiro exame é a mamografia, né? O problema é que ele é recomendado a partir dos 40 anos, né? Existe até uma tendência que isso vai reduzir para 35 anos, porque era 45 e reduziu para 40, mas ainda não temos essa... Tá, mas tem direito, é pelo SUS? Sim, pelo SUS. Plano de saúde também, né? Quem tiver convênio particular, a partir dos 40 anos, a mulher tem direito a exigir. Né? Mas o problema é a marcação. Isso que eu ia te perguntar. Se tiver uma dificuldade muito grande, ela recorre a um advogado? Isso. Faz necessário, por vezes, ou acionar a Defensoria Pública, né? Ou contratar um advogado para requerer, né, o seu direito aí, porque é previsto em lei. Então vamos resumir, senão a gente vai caso a caso falando do advogado. Tudo que você precisar, você recorre ou à Defensoria ou a um advogado, né? Tem a Defensoria Pública. E aí, havendo suspeita, né, de neoplasia, a realização de exames investigativos num prazo máximo de 30 dias, né? Que é exatamente a ressonância, ou biópsia, outros exames complementares, né, que o médico prescrever. E o tratamento, caso o diagnóstico seja positivo, deve começar no máximo em 60 dias. Tem que ser rápido, porque a depender do tipo de câncer, não tem tempo a esperar. A gente tem que correr, né? Esse tipo de câncer que me acometeu, ele é um câncer rápido, muito agressivo, né? Então, assim, teve que ser muito rápido, sabe? Mas é uma outra realidade, infelizmente, o SUS, para quem tem convênio. A gente precisa mudar esse panorama, né? Mas aí a gente vem falar de política, né? Que, infelizmente, não é como gostaríamos. Outro direito aí é a cirurgia plástica reparadora, e também na mama que não foi acometida pela doença. Por quê? Para não ter uma desigualdade, né, no aspecto Sim. ali. Então, cirurgia plástica reparadora, né? Preferencialmente, essa cirurgia ela deve acontecer na mesma cirurgia de retirada do tumor. Mas, caso não seja possível, a mulher tem direito ao agendamento posterior dessa cirurgia. Recebimento sem custeio de todos os medicamentos e insumos necessários. Existem determinados tipos de câncer que o tratamento ele é medicamentoso oral. A pessoa faz uso de comprimidos. Então, ela também tem direito a receber esses medicamentos, os exames complementares que se fizerem necessários ao longo do processo. Tudo isso o poder público deve custear, né? Assim como o plano de saúde também.
Caso o hospital ou clínica onde ela vai fazer o tratamento quimioterápico ou radioterápico seja localizado a mais de 50 quilômetros da residência dela, ela também tem direito que o poder público custeie transporte e alimentação. Então, por exemplo, aqui no Hospital São José, vem pessoas de outras cidades. Vem de Madalena, Cordeiro, Bom Jardim, fazer tratamento aqui. Como é mais de 50 quilômetros de distância, eles vêm no carro da Secretaria de Saúde, né, são transportados de volta e o poder público é obrigado a custear a alimentação nesse trajeto. Outro direito é isenção de IPTU. Isso acontece aqui em Teresópolis. Não é todos os casos, obviamente, tem uma legislação aplicável e que rege essa matéria. A pessoa tem que ser considerada, entre aspas, de baixa renda, né? Ou seja, ganhar até um salário mínimo do piso nacional, mas há a possibilidade de isenção do IPTU também. Outro direito é a isenção do imposto de renda sobre rendimentos de aposentadorias, reforma e pensões recebidos. Então, se essa pessoa ela já foi aposentada ou foi reformada, de repente um militar, alguma coisa assim, ou recebe uma pensão por morte previdenciária, ou uma pensão militar, qualquer coisa assim, se ela é contribuinte do imposto de renda, ela também fica isenta do pagamento. Isenção também de IPVA sobre veículo adaptado, porque, de repente, essa mulher se submeteu a uma cirurgia que foi muito invasiva, e aí causou perda de função de membro, que acarretou uma invalidez, ainda que parcial, né, mas permanente, Sim. sobre os membros superiores. Isso acontecia muito, porque antes da cirurgia era só a mastectomia, com a retirada integral das mamas, e se verificavam os linfonodos da axila. Se estivessem comprometidos, tinha que esvaziar a axila. Então, o que acontecia? O braço ficava muito inchado com aquilo, porque os linfonodos têm exatamente a função de eliminar, né, de expirar ali o organismo, né, trazer aqueles resíduos para fora. E como a pessoa não conseguia expirar naquele momento, ela acabava inchando, né? E aí acabava ficando com perda de função de membro. Aquele braço já não conseguia mais ter força para, às vezes, levantar um objeto, alguma coisa assim. Então, em caso de função de perda de membro, se ela quiser adquirir um carro adaptado, pouco, né? Isso já mudou, graças Porque com a o Deus. avanço da medicina, isso já mudou bastante. A cirurgia hoje, havendo a possibilidade, é feita uma quadrantectomia, né, apenas na área comprometida. E, clinicamente falando, isso não traz nenhuma diferença para a mastectomia. O resultado é o mesmo, não há possibilidade de recidiva maior ou não, por conta de ser uma cirurgia de menor risco. Muito pelo contrário. Quer dizer, a mastectomia hoje já não é mais tão utilizada. É utilizada em alguns casos. A depender. Em alguns poucos casos. Mas a quadrantectomia, né, da área apenas afetada ali está sendo muito utilizada. E hoje também se tem a quimioterapia neoadjuvante, né, exatamente a que eu estou me submetendo. É a quimioterapia que é feita antes da cirurgia para reduzir o tamanho do tumor e depois possibilitar isso uma retirada de uma forma mais segura pela cirurgia. Sim. Então, retira-se aquela área que foi infectada e mais uma margem de segurança. Então, isso é uma realidade, assim, muito legal, né? Um avanço da medicina nesse aspecto. Tem uma pergunta aqui para você. Sim. A Grécia está dizendo, quer dizer, eu vou transformar em pergunta, Grécia. Estou aguardando uma consulta pelo SUS com mastologista há mais de 2 anos. Não pode. O que ela pode fazer? Ou acionar diretamente a defensoria, ou contratar um advogado, verifica junto à Secretaria de Saúde, de repente esse pedido lá ficou esquecido, alguma coisa assim. Mas é humilhante, praticamente, né? A pessoa tem que implorar por uma coisa que é seu direito, né? Ainda mais tendo mais de 40 anos, faça valer seu direito, sim, e busque a ajuda de um profissional, não deixe isso passar. Câncer de mama é uma coisa séria e os números são altos, né? Como a gente está vendo aqui. Então, Grécia, procura aí a Defensoria Pública. Aliás, você é funcionária da Prefeitura. Você vai direto lá na Secretaria de Saúde. Fala com a secretária. Né? Você é funcionária aposentada da Prefeitura. Mas só lembrando que não é um favor, né? Falar com o secretário não é um favor que a pessoa está fazendo, é um direito. É um direito, né? É um direito. De todas. Outra questão aí, isenção do imposto sobre operações financeiras, né? O OF, caso a pessoa adquira um veículo adaptado de forma financiada. Também temos a isenção do ICMS, em caso de a aquisição do veículo novo, desde que limitado ao valor de R$140 mil no estado do Rio de Janeiro e 200 mil se ultrapassar o teto de 140 mil, então apenas a isenção sobre o excedente, né?
Então, são formas aí que o governo tem de trazer fomento, né, para facilitar as pessoas que já estão acometidas, que muitas das vezes têm a situação aí de não poder exercer qualquer atividade laborativa nesse tempo e precisam, às vezes, de um veículo adaptado também, né? Outro direito aí, Hélio, é o auxílio por incapacidade temporária, né, conhecido popularmente chamado de auxílio-doença, né? Caso a mulher seja contribuinte obrigatória ou facultativa do INSS, né, o Regime Geral de Previdência. Então, também ela pode pedir. Por quê? Porque o tratamento ele debilita o corpo de muitas formas, né? Além do aspecto emocional, o aspecto físico, né? É fadiga, é indisposição, é náusea, é enjoo. Então, a mulher fica nesse período impossibilitada aí de exercer suas atividades normais de trabalho. Então, um dos auxílios que ela pode requerer aí é o auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez, caso não exista possibilidade de reabilitação profissional e desde que preenchidos os requisitos legais. Então, se essa mulher já é uma pessoa de idade mais avançada, não tem possibilidade de reabilitação profissional, há a possibilidade também da aposentadoria por invalidez. Ela consegue uma aposentadoria. Exatamente. Tá? Além disso, nós temos a possibilidade de acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria, caso ela necessite de assistência de um terceiro em caráter permanente. Então, aquela pessoa que precisa de um cuidador, precisa de um enfermeiro, então ela precisa de um terceiro para que possa auxiliar. Ela tem um acréscimo na aposentadoria. De 25%, exatamente. Então, isso acontece muito nas questões do home care, né? Às vezes a pessoa precisa de um cuidador ali, às vezes tem um câncer no estado avançado, metastático, né? E aí, nesses casos, ela tem o direito a esse acréscimo, porque o objetivo é exatamente o quê? Facilitar, ajudá-la a custear, né, um ajudador, um cuidador, para que possa auxiliá-la nesse período aí. Temos ainda o benefício da prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, BPC-LOAS, caso essa mulher possua 65 anos ou mais, ou o impedimento seja de longo prazo, no mínimo de 2 anos aí de impedimento. Desde que a renda familiar, em ambos os casos, não ultrapasse 1/4 do salário mínimo do piso nacional. Nesse caso, só com 65 anos ou mais? Ou a questão que isso traga um impedimento. Porque aí a gente tem o mesmo entendimento aqui que se tem para a pessoa deficiente. Né? Que não, porque se ela tiver menos de 65. Mas não importa, se ela tiver menos de 65. Mas aquela patologia está trazendo um impedimento para ela de exercer suas funções normais de trabalho. Ela tem o direito. E desde que ela ganhe, no máximo, por pessoa, né? A renda familiar não pode ultrapassar, trazendo a renda dela 1/4 do piso nacional, ou seja, ainda 300 e poucos reais, ela também tem direito ao BPC-LOAS, né? Saque do FGTS. E aí é possível à mulher acometida e também aos dependentes. Às vezes aquela mulher ela não tem uma conta fundiária junto à Caixa Econômica, mas o seu companheiro, o seu marido tem. Então, também tem direito ao saque do FGTS como uma renda para tentar trazer um auxílio nesse momento também. Levantamento do PIS, desde que a mulher esteja inscrita aí no programa de abono salarial. Gratuidade no transporte interestadual, desde que ela seja comprovadamente carente. E também gratuidade no transporte municipal, desde que observadas as condições previstas na lei municipal. Isso aqui nós também temos uma realidade em Teresópolis, graças a Deus. Então, gratuidade no transporte municipal também é possível. Outra questão, Hélio, aí é o atendimento prioritário em repartições públicas, concessionárias e serviços bancários. Aquele atendimentozinho prioritário, né, que a gente vê ali, a pessoa deficiente, o autista, né, que é equiparado à pessoa deficiente. E que as pessoas não respeitam aquilo ali. E não respeitam. A mulher que for acometida por câncer de mama também tem direito a esse atendimento prioritário. Ninguém quer se expor, né? Obviamente, não de uma forma negativa. Mas, às vezes, é necessário a gente se valer dos nossos direitos, né? Esses dias mesmo eu estava no estabelecimento e eu entrei na fila de prioridade, porque não estava me sentindo bem naquele dia. Se eu estiver me sentindo bem, às vezes a fila de prioridade acaba sendo até maior que a fila comum, né? Mas há essa possibilidade, tá? Outra coisa aí, nós temos tramitação prioritária em processos judiciais e recebimento de precatórios. Então, às vezes, essa mulher ela é obrigada a se ver entrando aí com um processo judicial, seja em razão aí de uma negativa de atendimento pelo poder público, ou seja, qualquer outro processo dela, de qualquer outra demanda da vida. Mas ela informando essa patologia, juntando os documentos comprobatórios, como o câncer se trata de doença grave, ela tem direito ao atendimento
prioritário aí no andamento do processo. E se ela tiver algum precatório a receber do poder público, também é colocado em atendimento prioritário. É importantíssimo. Se tiver precatório para receber... Precatório e RPV também, né? Ela tem direito aí à prioridade, né? Outra coisa, Hélio, o resgate seguro de vida. Em caso de invalidez permanente, quem torna inválida de forma total e permanente, bem tenha sido diagnosticada após a celebração do contrato de financiamento. Às vezes ela fez um seguro de vida, nesses casos ela pode fazer esse levantamento se a invalidez for considerada permanente. Meia entrada em espetáculos teatrais, musicais, cinema, atividades esportivas e culturais, e aí de acordo com as regras de cada organizador, né? Mas isso aqui é uma realidade que a gente vê extensível, assim, de uma forma muito tranquila. Eu, pelo menos, tenho visto. Tá? Esses dias mesmo eu fui assistir uma peça de teatro, sei lá, um mês atrás, no Copacabana Palace, consegui me fazer da meia entrada tranquilamente, sem nenhum problema. Sendo a mulher titular ou beneficiária de plano de saúde, o mesmo deverá custear integralmente todas as consultas, exames, procedimentos e medicamentos que fizerem necessários. Isso aqui é uma questão importante. Por quê? A pessoa já paga o plano de saúde e muitas vezes o plano de saúde nega o atendimento. Ou às vezes o médico prescreve um medicamento que é caro, às vezes é um tratamento experimental, é um medicamento novo. Mas desde que tenha sido aprovado pela Anvisa, né, tem uma prescrição médica, o plano de saúde é obrigado a cobrir sempre. Então, a regra tem prescrição pelo médico? O plano de saúde é obrigado a custear. Tá? Isso aí vale, inclusive, para várias situações de outras patologias, né, como o autismo, né, que às vezes há prescrição, né, uma coisa nova que está surgindo aí do canabidiol e tudo mais. Havendo prescrição médica, o médico profissional é a pessoa habilitada para dizer qual tratamento deve ser realizado. E o plano de saúde é obrigado a custear. E aí, pegando um gancho nisso, né, o direito ao congelamento dos ovos, caso essa mulher seja acometida por câncer de mama na idade fértil. Exatamente. Por quê? A quimioterapia ela causa uma possível infertilidade irreversível. Né? Não é regra, mas há estudos comprobatórios nesse sentido, porque o agente químico que está entrando ali ele é muito forte. Ele mata as células cancerígenas, mas mata as células boas também. Então, às vezes, causa aí uma infertilidade. E aí, para se prevenir esse risco de infertilidade, a mulher, sendo titular de plano de saúde e também do SUS, tá? As mulheres do SUS também têm direito a fazer o congelamento de óvulos. O que acontece é que, pela via ordinária, ela não vai conseguir. Precisa entrar com uma ação judicial. Isso, inclusive, e aí eu posso abrir aqui isso, claramente, foi o meu caso. Eu tive que fazer isso, consegui fazer o congelamento dos meus óvulos, exatamente porque estou numa idade fértil, e isso é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Mas você conseguiu fazer ou teve que entrar com a ação judicial? Tive que entrar com uma ação judicial. É mesmo? Tive que entrar com uma ação judicial, porque teve uma negativa no primeiro momento, o plano alegando, né, que não está previsto no rol de cobertura da ANS, embora aquele rol ali seja meramente exemplificativo, e a jurisprudência, né, que são os julgados do Tribunal de Justiça do Rio, do STJ em Brasília, são pacíficos nesse sentido, porque não está visando aqui fazer a congelamento de embriões, que é aquele óvulo já fecundado. Sim. É o congelamento só do óvulo. Então, o plano de saúde e o SUS também é obrigado a custear. E isso é muito caro, de forma particular, né? Exames de pesquisa genética, visando avaliar a existência de possíveis mutações que poderiam favorecer o aparecimento da doença, prevenindo-se aí futuras recidivas. Isso aqui é uma questão, não sei se você vai lembrar, aquele caso da Angelina Jolie, Sim. que ela retirou ambas as mamas, né? E também, 2 anos depois, os ovários. E aí todo mundo ficou, na época, até fazendo piada, tal, não sei o que, todo mundo... E assim, ela não tinha nenhum quadro de câncer, mas nada assim. Mas a mãe dela tinha morrido de câncer de mama e a avó dela tinha morrido de câncer de mama. Foi preventivo. E ela fez uma pesquisa, ela tinha 87% de chance de ter câncer de mama. E aí, como o mesmo gene da mama é o mesmo gene dos ovários, BRCA1, BRCA2, ela fez exatamente essa retirada como uma forma de prevenir. Ela já tinha filhos, não tinha intenção de ter mais filhos, e achei totalmente acertada a conduta dela. Tá? Então, esses aí são apenas alguns direitos, né, que, de repente, possam auxiliar aí os telespectadores, né, as mulheres que, de repente, às vezes não conhecem seus direitos, ou conhecem pessoas que também não conhecem seus direitos. Como eu falei, vários direitos desses aqui não são
aplicáveis apenas à mulher, né, diagnosticada com câncer de mama, mas toda pessoa diagnosticada com qualquer tipo de câncer que seja. Então, a recomendação aí é sempre procure um profissional, né? Não deixe o tempo passar. Câncer é uma doença grave, é rápida em muitos casos, e quanto antes, né, feito o diagnóstico, quanto antes se obtendo aí um resultado, quanto antes iniciado o tratamento, maior a chance de cura. As chances de cura são extremamente altas no câncer de mama. Chegou a 90%, desde que iniciado o tratamento de forma precoce, né? E você iniciou o teu rapidamente, né? Então, logo eu senti um nódulo. Eu já marquei consulta com o ginecologista que me assiste. O meu exame de ultrassom, ele veio como altamente suspeito, BRAIDS 4. E aí me encaminhou para mastologista, que já determinou a realização da mamografia de rastreio, complementado aí pela... interessante. A mamografia de rastreio, no meu caso, o laudo veio tranquilo. O laudo, ele veio, assim, achados benignos. BRAIDS 3, ou seja, moderadamente suspeito. E aí, vendo as imagens, a médica que me assiste, de uma forma muito prudente, ela falou: Letícia, eu não concordo com esse laudo. Porque as imagens que eu estou vendo aqui, eu sou uma médica de ver imagens, não correspondem àquilo que esse laudo aqui está dizendo. E aí, olha a importância de se ter um médico atento, né? E aí ela falou: vou passar para você uma ressonância. E aí, quando veio a ressonância, já veio um BRAIDS 5, muito suspeito. E aí, logo depois, já fiz uma biópsia e teve a confirmação do diagnóstico. Senti também um nódulo na axila, já tinha um estadiamento para a axila, ou seja, a doença já estava avançando, né? Então, eu tive que começar o tratamento de uma forma bem rápida. Tá? E hoje você está como? Os efeitos colaterais é outra coisa. Você está bem, está caminhando. Tô bem, na medida do possível, né? Como eu te falei, é um dia de cada vez, né? A Gisele, né? A minha amiga aí, dentista, que vai vir aqui conversar com você. Ela fala: Letícia, a gente parece Alcoólatras Anônimos, né? Grupo é só por hoje. Então, só por hoje, eu tô bem. Vou fazer hoje o que precisa ser feito. Amanhã, eu não sei. Então, se permitir também aqueles dias que você está passando mal, né? Mas, infelizmente, muitas mulheres ainda, às vezes, não conseguem um afastamento do trabalho. Às vezes, o companheiro, o marido, né, a abandona nesse momento mais de vulnerabilidade, né, que essa mulher se encontra. Muitas situações. Então, assim, a gente tem encontrado muitas mulheres machucadas, porque o câncer, ele fere. É doloroso. É doloroso não só fisicamente, que dói, mas é doloroso emocionalmente. E muitas mulheres, infelizmente, se veem feridas por abandono de pessoas, por um não reconhecimento, abandono de seus companheiros, não conseguir acesso aos serviços de saúde, ficar na fila de atendimento, esperando a realização de um exame, tudo muito tempo, e às vezes não tem condições de pagar um advogado, e a Defensoria Pública, às vezes, não consegue atender todas as demandas, porque a demanda é muito alta. Então, assim, aquela coisa... Você acha que você está na pior condição. E aí você começa a conversar com outras mulheres e ver outras situações, você vê que, na verdade, eu não tenho o que reclamar. Tem pessoas em situações muito mais complicadas. E meu papel, eu estou entendendo isso aqui. Eu chego até me emociono a falar. É entender que se eu posso, de alguma forma, contribuir para que essas mulheres tenham acesso ao mínimo de direitos, ao mínimo de informações, a um abraço que seja, eu vou fazer isso. Porque eu estou entendendo que esse é o meu papel. Mais ou menos nesse sentido. Você sabe que você vai se recuperar, é lógico, é óbvio. Né? E a gente tem conversado, eu estou com a Letícia aqui, que a gente é amigo, a gente é da igreja, né? Eu, ela, o Cássio, Valéria, enfim, a turma toda da igreja. E ela não veio aqui assim, aleatoriamente. A gente combinou a vinda dela aqui. Ela se ofereceu para vir. E vem aí o Missão Somar, que é um projeto que está começando, já não é mais um embrião, é um projeto que já existe, é um projeto que está começando, né? E que a gente vai falar muito disso, porque as pessoas que vão fazer parte do projeto Somar, e que em breve elas vão estar aqui, ainda, talvez a semana que vem, essas pessoas, elas sabem que elas estão sendo levadas para uma missão.
É uma missão dentro da missão, porque aí eu estou falando da missão metodista Meu Dom. Ou seja, é uma missão dentro da missão metodista Meu Dom. É aí que está surgindo o projeto Somar, que é um projeto de apoio à pessoa com câncer. Sim. E a Letícia, você já tem certeza que Deus colocou você nisso aí, porque você tem uma missão a cumprir dentro da missão Somar. Amém, amém. Só quem passa sabe o que é. As pessoas às vezes falam assim, vulgarmente, né? Ah, eu sei que você está passando, imagina. Não, não imagina. Não sabe. Não imagina. É muito doloroso. Então, a necessidade de acolhimento, de apoio nesse momento é fundamental. E também para a família, que às vezes se vê muito vulnerabilizada e não sabe como reagir naquelas situações, não sabe como acolher, não sabe como lidar, porque aquilo tudo causa medo em todo mundo. Não é só a mulher que está com medo. Todo mundo está com medo. E você ter ali pessoas que possam falar, eu venci. Ó, tem essa estratégia X, Y, né? Por exemplo, a minha imunidade despencou nas últimas 2 semanas. E aí veio a mudança climática, eu já sou extremamente alérgica. E aí eu senti, já veio logo resfriado, porque meu organismo está mais vulnerável. Então, ó, já conversando com pessoas, ó, toma suco disso, faz aquilo, come isso, tal. Então, assim, todas as informações ajudam nessa hora. É muito positivo contar com o apoio de alguém. Você saber que você não está sozinho, sabe? Então, o objetivo do projeto é exatamente esse. Além de levar informação, além de levar um acompanhamento ali por nutricionista, psicólogo, outras pessoas que vão integrar ainda a equipe, é também trazer um acolhimento. Porque às vezes assim, eu não passei por isso, não conheço ninguém que passou por isso, eu não tenho nenhuma formação acadêmica que eu possa ajudar. Mas você tem um abraço, você tem ouvidos que possa ouvir. E isso já é fundamental, é muito importante. Até a família. Até a família. Essa semana mesmo, por conta dessa situação minha de resfriado, eu tive que ir ao Hospital São José, né? Eu tive que fazer uma medicação intravenosa ali, e me baixou a bad ali na hora, me deu um acesso de choro, o que acontece. A enfermeira veio de forma muito solidária e me abraçou. Porque naquele momento era tudo que eu precisava. E não poderia nada mais ser feito ali. Eu já estava tomando medicação, não tinha mais nada a ser feito. Então, assim, de repente você não tem muita coisa a fazer. Mas tem um abraço, tem ouvidos. Pode contribuir de alguma forma, sabe? E isso é muito legal. Então, o objetivo é que esse projeto ele possa ajudar todas as pessoas moradoras da nossa cidade que se vêem enfrentando essa situação e não tem ajuda nesse momento, não tem com quem compartilhar, não tem acompanhamento. E também, quem sabe, de repente, chegar até outros lugares que a gente nem imagina, né? Essa parte aí fica com Deus, que já não é mais nossa atuação. Bom, eu conversei com a doutora Letícia, com a minha amiga Letícia. Nós somos metodistas lá da missão e agora a gente ganhou uma... E eu estou botando eu estou me incluindo nisso aí, porque a gente já conversou, eu e a Ana, a doutora Ana, que também já esteve aqui com a gente. Da onde nós vamos? Nós vamos dar passos largos daqui para frente com esse projeto, que é cuidar de pessoas com câncer, homens e mulheres, crianças, o que for necessário. A gente está aí nessa batalha, começou agora, né? Começou agora, mas a gente vai dar seguimento a isso. Letícia, muito obrigado. Nada, Hélio, eu que agradeço. Né, a participação aqui, está contribuindo um pouquinho que seja, mas cada um contribui um pouquinho, já é muito, né? E dizer, né, para as mulheres e para o público em geral, cuide-se, né? Faça os exames. Ninguém quer ter isso? Não, ninguém quer. Mas quanto antes feito um diagnóstico, quanto antes iniciado um tratamento, as chances de cura são altas. Então, às vezes, você não sabe a quem recorrer, procure um profissional. Né? O nosso grupo aí do Somar é um grupo aberto no Instagram, né? Procura lá, Missão Somar. Eu acredito que o Hélio depois vai colocar aqui, né, na edição. A gente vai falar disso. E né, estamos aqui para poder auxiliar você. Você não está sozinha nessa situação, né? E você não está sozinha. Amém, amém. Aqui, obrigada. Me dá um comercial rapidinho. E, Gilberto, se puder, a Juliana, se estiver aí, dá uma subidinha aqui. Aí eu preciso da Juliana, que eu preciso falar com ela. Vamos para o comercial, a gente volta já. Final de programa, já encerrando. Lembrando que amanhã a gente está aqui de volta às 10 horas da madrugada. Mas eu ainda volto, não acabou o programa não, tá? Ainda estou voltando.